A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 7, e versículo de número 9 e 10, que vai nos dizer assim. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mardoqueu, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando olhamos para a história de Amã, nós observamos que no início parecia que ele iria ter êxito. Parecia que ele estava por cima. Talvez você tenha olhado para alguns adversários, para algumas pessoas que estão se levantando contra você, servindo de oposição, é no teu caminho, e você tem achado: eu acho que essa pessoa está por cima, eu acho que eu vou ser envergonhada, eu acho que Deus não vai fazer justiça, mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que o início não se compara com o final de justiça. O início de Amã parecia que tudo estava bem. No início parecia que ele estava triunfando, e tem momentos que é assim no mundo. A gente vai olhar e ver algumas pessoas más, algumas pessoas perversas, algumas pessoas que agiram com injustiça, algumas pessoas que agiram com malignidade, parecendo que não vão pagar por aquilo que fizeram. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: nós servimos a um Deus que é justo. Declare comigo: o meu Deus é justo e ele faz justiça. O meu Deus é justo e ele faz justiça, irmãos. Deus, ele não erra alvo. Deus não erra endereço. E se ele te trouxe aqui, foi porque ele queria marcar um encontro com você para lhe dizer: vai ter justiça. Ninguém imaginaria que essa reviravolta aconteceria aqui na história. Hoje você está olhando e está pensando que não vai ter reviravolta. Hoje você está olhando e está pensando que não vai ter justiça. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo porque eu sou fiel. Fica tranquila porque eu guardo a minha fidelidade. E eu sei quem anda com retidão na minha presença. E sei quem foi injusto. E sei quem foi injusta. Mardoqueu só fez o bem. Mas a Bíblia diz que Amã começou a persegui-lo. Tem gente que te perseguiu de graça. Aí você diz assim: meu Deus, eu não fiz nada de ruim. Tem horas que você fica buscando entender por que algumas perseguições, por que algumas calúnias, por que algumas injustiças, por que algumas perseguições. Deus diz para você: não queira entender. Por que o inimigo está se levantando contra mim, setou pessoas contra a minha história? Deus está dizendo: ele não suporta os filhos da luz. Ele não suporta aqueles que Deus tem um propósito. Mardoqueu era de Deus. Você é uma pessoa de Deus e isso tem incomodado. Você diz: eu não vou me curvar diante do inferno, eu vou guardar a minha fidelidade para com Deus, e o inimigo fica furioso com isso. Amã parecia que ia ter êxito contra Mardoqueu. Até uma forca ele fez. E a forca que ele fez bem alta, para que a vergonha de Mardoqueu fosse pública. Tem pessoas que estavam contando que a sua vergonha seria pública. Tem pessoas que estavam contando os dias e as horas para ver você tropeçando, caindo, sendo envergonhada, sendo envergonhado. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eles ficarão frustrados. Ficarão frustrados porque eu já estou preparando uma reviravolta para essa história. Já estou preparando uma justiça. Declare comigo: meu Deus é justo e ele fará justiça e não tardará. O meu Deus é justo e ele fará justiça e não tardará. Lá estava uma forca muito alta, levantada contra Mardoqueu, mas Deus sabia quem cairia nela. Quem está fazendo a forca cairá nela. Quem está plantando o mal contra você é quem vai colher o mal. As pessoas têm a mania, irmãos, de plantarem a malícia e acharem que Deus não vai cobrar.
e acharem que Deus não vai defender aquilo que pertence a ele. Mas por intermédio dessa palavra, o Espírito Santo diz para você: eu defendo aquilo que é meu e você é meu. Eu faço justiça, muitas vezes, irmãos, por Deus ser longânimo, assaz benigno. Por Deus não fazer justiça no momento em que a gente pensa. Muitas vezes nós pensamos: Deus não vai fazer justiça. Muitas vezes nós pensamos: Deus não vai agir. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o tempo de Deus é diferente do seu. O agir de Deus é diferente do seu. O trabalhar de Deus é diferente do seu. E Deus sabe o momento certo de agir. Deus sabe o momento certo de fazer justiça. Deus já sabia de tudo o que aconteceria na história de Amã. Deus, ele já sabe como ele vai fazer justiça, como ele vai tocar, como ele vai parar, como ele vai arrancar pessoas do seu caminho. Como Amã foi removido do caminho de Mardoqueu, Deus diz para você: removerei inimigos do seu caminho. Estou eu já preparando tudo para que pessoas saiam da sua história. Declare comigo: o meu Deus vai tirar pessoas da minha história que estão agindo com maldade. O meu Deus vai tirar pessoas da minha história que estão agindo com maldade. Isso é profético, irmãos. Se tem pessoas maldosas no seu caminho, se tem gente que está se levantando como oposição para tentar destruir o propósito, para tentar destruir o projeto de Deus na sua vida, eu quero lhe dizer uma coisa: foi Deus que marcou o encontro contigo aqui para lhe dizer: vai ter justiça, eu vou parar, eu vou arrancar do seu caminho com ramo, raiz e tudo para nunca mais voltar. Irmãos, quando Deus arranca do nosso caminho, os inimigos não retornam mais. E hoje Deus diz para você: sou eu que estou arrancando, sou eu quem estou tirando, sou eu que estou removendo. E outra coisa: o que o homem planta, o homem colhe. De Deus ninguém zomba e nem escarnece. Tem muita gente achando que pode dar a última palavra na vida de homem de Deus, na vida de mulher de Deus. Mardoqueu tinha um dono, você também tem. Apesar do nome de Deus não ser mencionado de maneira clara no livro de Esther, irmãos, nós vemos o agir de Deus do início ao final. Deus estava guardando o seu povo. Eu quero lhe dizer uma coisa: você pode hoje estar vivendo um tempo que você não consegue ver o agir de Deus de maneira clara. Você pode estar vivendo tempos de injustiça. Só quem foi injustiçado sabe o quanto é doloroso. Só quem foi perseguido, perseguida, sabe o quanto dói você ser perseguido, ser injustiçado, ser caluniado. Porém, Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou no controle e vou fazer justiça. Eu estou no controle e vou trabalhar por você. Eu estou no controle, acalma o seu coração. Eu estou prestes a fazer a justiça que eu, o Senhor, venho te dizendo há tempos que eu vou fazer. Isso é mistério. Tem pessoas que estão ouvindo isso de Deus há um tempo. Deus já botou no seu coração, Deus já falou com você. E Ele disse a você que as coisas não vão ficar da forma que está. Porém, você, a cada dia que passa, vê as coisas piorando e parece que os inimigos estão ganhando território, e parece que os inimigos estão prosperando, e parece que os inimigos não vão pagar por aquilo que eles fizeram, mas Deus está dizendo: no de repente, Amã caiu. Você entendeu? No de repente, Amã pereceu. É no de repente que acontece a justiça. Às vezes pensamos que Deus precisa de anos para fazer justiça, mas não, irmãos. Deus, ele pode fazer como num piscar de olhos. E ele pode deixar você perplexo e perplexa diante da justiça que ele vai fazer. Declare comigo: eu creio que a justiça de Deus será rápida como num piscar de olhos. Eu creio que a justiça de Deus será rápida como num piscar de olhos. Estava aqui, ó. Amã diante do rei, diante da rainha. A Bíblia diz que Arbona, um dos eunucos que serviam ao rei, disse ao rei: Amã fez uma forca para matar Mardoqueu, aquele que falara em defesa do rei. Ou seja, Amã estava tramando a morte de um homem que livrou o rei da morte, que era Mardoqueu. E a Bíblia diz que quando o rei ouviu aquelas palavras, ele deu uma ordem: enforque Amã nela. Ou seja, o que Amã preparou contra Mardoqueu, o rei ordenou que recaísse sobre a cabeça dele. Você entendeu? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dos céus, está ordenando que a malícia, que a maldade de pessoas recaiam sobre a cabeça deles mesmos.
Assim como o rei Assuero deu a ordem para que a maldade de Amã recaísse sobre a cabeça dele, Deus está dando ordens para que a maldade de pessoas recaia sobre a cabeça Rabaia Candoramancho de Rasturabaia delas. Deus é justo, irmãos. O nosso Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor, ele é justiça. Amã nunca imaginou que quem cairia seria ele. Tem gente olhando e pensando que é você que vai ser envergonhada, que é você que vai ser envergonhado, que eles podem se levantar contra você e o teu Deus não faz nada. E Deus está dizendo, eu só estou olhando dos céus. Estou pronto para fazer justiça. Estou pronto para trazer a paga de Amã. Ai, irmã, há um tempo eu venho ouvindo isso, mas eu não vi justiça ainda. Realmente Deus, ele vem falando comigo, Deus, ele vem me mostrando, mas eu ainda não vi acontecer isso. Também aconteceu na história de Mardoqueu. Mardoqueu não contemplou logo a justiça. E tem momentos na minha e na sua vida, irmãos, que vão passar meses, dias e até mesmo anos para vermos a justiça de Deus. Mas tenha certeza de uma coisa, chega um momento em que Deus resolve agir. Aqui havia chegado o momento do agir de Deus. Aqui havia chegado o momento da resposta de Deus. Aqui havia chegado o momento da paga de Deus. Deus traz a paga. Arabaia Candoramancho de Candarai. Deus, irmãos, ele não deixa passar desapercebido, não. O que o homem planta, certamente ele colhe. Amã não tocou na vida de Mardoqueu. Deus diz para você hoje, os teus inimigos não tocarão na sua vida, porque Deus está te protegendo. Alguém queria que você fosse destruído. Alguém queria que você caísse na forca. Mas Deus está dizendo, eu reservei honra para a sua vida. Eu reservei bênção para a sua história. Eu reservei mudança de cenário, de trajetória, de história. Deus resolveu mudar a sua vida. Assim te diz o Senhor, como ele mudou a vida de Mardoqueu. Quem deu a última palavra na vida de Mardoqueu foi Deus. Hoje Deus diz para você, eu que dou a última palavra na tua vida. Sou eu, Senhor, teu Deus, que não permito o amante tocar. E tem pessoas, irmãos, que Deus tem que tirar de cena. Amã precisava ser tirado de cena. Tem gente que tem que sair do teu caminho. Tem gente que tem que ser removido, porque se Deus não tirar da forma dele, levando para longe, abrindo sepultura, enfim, fazendo o que ele quiser fazer, tem pessoas que não te deixarão em paz. Amã não iria deixar Mardoqueu em paz enquanto ele não tocasse em Mardoqueu. Tem gente que disse, eu não deixo ela em paz, eu não deixo ele em paz, eu não deixo o casamento em paz, eu não deixo os filhos em paz. E Deus está dizendo, não vai deixar em paz não, pois eu marco o encontro e te paraliso, Amã. Eu marco o encontro, ricanto, decandará e tiro as tuas forças. A vergonha pública que Amã queria para Mardoqueu recaiu sobre a cabeça dele. O que fizeram contra ti vai recair sobre a cabeça de quem fez. Foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Amã foi enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. Versículo 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Ou seja, você vê a Bíblia sendo clara. O que ele desejou para Mardoqueu aconteceu com ele. Aqui poderia estar escrito somente enforcaram Amã. Mas a Bíblia faz questão de enfatizar na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Ou seja, o mal que ele queria ver na história de Mardoqueu, quem colheu foi ele. Pronto, você fica tranquilo agora. Você fica tranquilo. Por quê? Porque o mal que pessoas querem ver na sua vida, Deus vai fazer elas colherem. A colheita para você vai ser diferente. Vai ser a colheita que Deus destinou. Vai ser a colheita que Deus ordenou. O que você vai colher é o que Deus quer e não o que os inimigos querem. Agora eles vão colher o que eles querem na sua vida. Você entende? Quem está desejando o mal para você vai ter uma colheita. E a colheita vai ser o mal que eles estão desejando. E você vai colher o que Deus plantou para você. Você vai colher o que Deus reservou para a sua vida. O que Deus determinou para a sua história. Deus tinha honra para Mardoqueu. Deus o tornaria poderoso na Pérsia. Você não tem noção do que Deus está prestes a fazer na sua vida. Os inimigos não darão a última palavra na sua história. Ai, irmã, tantos anos eu estou aguardando a justiça. Aguarde, porque esperar em Deus não é em vão.
Quando Deus, ele lança uma palavra sobre a sua vida, ele diz, eu farei justiça. Podem passar anos, mas ele não esquece da palavra dele e ele faz a justiça acontecer. Por um tempo pareceu que Amã estava triunfando. Por um tempo na sua vida, tem parecido que os inimigos estão triunfando. Essa palavra é uma resposta. É Deus dizendo, eles não estão triunfando. Eu tenho o tempo certo de paralisar Amã. Eu tenho o tempo certo de lançá-lo na forca que ele preparou para você. Eu tenho o tempo certo para fazer justiça. Deus, irmãos, ele não tarda, ele não se antecipa, mas ele chega na hora certa. A hora de Deus está chegando para que a justiça dele aconteça. A hora de Deus está chegando para que a palavra dele, que ele determinou de justiça, se cumpra na sua vida. Mardoqueu não precisou fazer nada contra Amã. Não é você quem faz nada contra os seus inimigos. Guarde isso na tábua do seu coração. Quem movimenta tudo é Deus. Quem faz a justiça acontecer é Deus. Quem traz a resposta é Deus. Quem dá paga para os nossos adversários é o nosso Deus. E hoje ele diz para você, é um tempo de retribuição para os teus inimigos. É um tempo de justiça. É um tempo em que eu, o Senhor, mostrarei que sou na tua vida e não tardará. Deus é fiel na história de pessoas aqui que estão me ouvindo agora, como ele foi fiel na história de Mardoqueu. Ele é contigo. E ele diz para você, Amã nenhum vai dar a última palavra na sua vida. Podem até te odiar, se levantar contra você, mas não prevalecerão contra a sua vida. Assim como Amã não prevaleceu contra a vida de Mardoqueu, os teus inimigos não prevalecerão contra a sua vida, pois Deus, ele está contigo e certamente ele fará justiça. E ele diz para você que não tardará. Prontamente aqui Amã caiu na forca que ele preparou para Mardoqueu. Tem gente que em pouco tempo vai contemplar Deus fazendo justiça contra Amã, que tem se levantado contra a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor esteve com Mardoqueu, o Senhor está com teu filho, com a tua filha, e haverá justiça. Por um tempo parecia que Mardoqueu ia perder a batalha. Tem momentos, Pai, na nossa vida que parece que o Senhor não vai fazer justiça, que parece que o Senhor não está nos vendo, que o Senhor nos abandonou. Porém, o Senhor mostra, Pai, que o Senhor está conosco por intermédio da tua palavra, dizendo, sou eu quem dou a última palavra na tua vida. E chegou o tempo de eu fazer a minha justiça, Deus. Há um tempo determinado para tudo e nós precisamos entender isso. E o teu tempo, o tempo da tua justiça é chegado na história do teu povo. Quem fez a forca nela cairá. Quem está fazendo a maldade vai colher aquilo que plantou, pois o Senhor é justo. Eu vejo o Senhor poupando, Pai, a Mardoqueu, a pessoas que são como ele, que andam com integridade. E o Senhor fazendo justiça na vida de pessoas que são como Amã, que tem perseguido o teu povo. Tem gente perseguindo os teus filhos, Pai. E o Senhor não tardará de paralisar esses inimigos. E será da tua forma. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome pedido seja visado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Toma, Pai, cada um que está aqui todos os dias ouvindo a tua palavra, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, prosperar, conceder o desejo do coração dele, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, ao nosso favor. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém.
tudo aquilo que pessoas estavam plantando, planejando contra você, recairá sobre elas. Tudo que Amã fez contra Mardoqueu recaiu sobre a cabeça dele. O nosso Deus, ele é longânimo. O nosso Deus é bondoso, assaz benigno, mas quando chega o tempo da justiça dele, ele age. E hoje, por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você: está chegando o tempo da minha justiça. Eu irei agir e vou mostrar que sou na sua vida, como eu estive com Mardoqueu. Eu estou contigo. Quem dá a última palavra na sua vida não são seus inimigos, mas é Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.